O presidente Lula adiou mais uma vez a viagem à China. A recomendação é que ele embarque só depois que o ciclo de transmissão viral da doença encerrar. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia leve na quinta-feira. Para falar sobre o estado de saúde do presidente, nós vamos conversar agora ao vivo com o cardiologista Roberto Calil. Ele é médico de Lula e também diretor do INCOR e também do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Bem, doutor, atualmente a gente não falaria com tanta propriedade sobre um quadro de saúde de um paciente, mas a gente não está falando de um paciente qualquer, o presidente da República, e causa preocupação o estado de saúde. A gente quer saber do senhor qual é o quadro clínico dele neste momento, por favor. Bom, como você já colocou, o presidente foi diagnosticado na quarta-feira como quadro de pneumonia bacteriana e depois veio a viral pelo vírus influenza A. Iniciou o tratamento logo na quarta-feira, apresentando melhora a cada dia, né? Foi reavaliado na sexta-feira, manhã de sexta-feira, quadro estável, fazendo uso de medicações, como vocês já divulgaram, né? E ontem houve uma discussão em relação ao risco de ir para uma viagem longa, né? Então, no terceiro dia de tratamento da pneumonia, foi muito bem ponderado pela equipe médica e pelo presidente e pela primeira-dama, Janja, né? Em relação a ir ou não. Do próprio presidente, houve uma preocupação em relação à influenza A, a transmissão, se ele poderia transmitir o vírus ou não. E nesse momento ainda transmitiria. Então, partiu do presidente, primeiramente, além da recomendação médica, a atitude de cancelar essa viagem. Doutor, o presidente Lula tem 77 anos, isso é um fator de preocupação? O presidente Lula é uma pessoa, como você falou, 77 anos, mais saudável, faz exercícios diariamente, realmente se preocupa com a saúde, né? E não, quadro de pneumonia, por bactéria, por vírus, como pode acontecer com qualquer um de nós, e evidentemente todos os cuidados foram tomados e tratados. Ele foi tratado, né, como vocês já divulgaram. O estado geral é bom e ele deve retornar às atividades dele durante a semana. É possível determinar uma previsão de quando ele vai poder viajar à China? Eu vejo, o tratamento de um quadro deste tipo de pneumonia é em 7 dias. Então, se você me perguntar quando que um paciente, o próprio presidente está apto, quer dizer, sei lá, 10 dias, é relevante isso. Ele volta à vida normal dele, claro, com uma precaução inicial, depois de um quadro de pneumonia, nos próximos dias. Se você me perguntar daqui um mês ou daqui 15 dias, eu teria condição, evidentemente, de fazer qualquer viagem. Doutor, a gente sabe que habitualmente a agenda de qualquer presidente ela é muito intensa, muito pesada, são muitos compromissos, reuniões e uma grande preocupação com o seu governo. Diante desse cenário, o fato do presidente Lula estar realizando algumas reuniões, ainda mantendo algumas conversas e desenhando o que vai fazer ao longo desta semana, é possível diante desse quadro de pneumonia? É preciso ter algum tipo de cuidado a mais? Não, sem dúvida nenhuma. O estado geral do presidente é ótimo. Então, esse planejamento durante a semana, como você próprio disse, não há problema nenhum. O ministro Padilha disse que ele está tomando antibiótico na veia. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente entender que a nota diz que o presidente Lula tem um quadro de infecção viral e bacteriana. Como que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Pode acontecer, o vírus da influenza causa esse quadro, essa pneumonia até inflamatória. Depois, é comum a infecção por bactéria. Então, esse quadro foi tratado com antivirais, com corticoides e com antibióticos, primeiramente por via endovenosa. Agora já passa a uma medicação só via oral até o término do tratamento. Ok. Diante desse tratamento que a gente está verificando, que está sendo feito com o presidente Lula, o senhor avalia que vai ser necessário fazer uma nova reavaliação, o acompanhamento está sendo feito de forma diária? O acompanhamento dele, veja, foi obviamente de forma diária, mas agora, como qualquer paciente comum, ele teoricamente não necessita mais, só de acompanhamento rotineiro, eu diria, né? Não por causa desse quadro de pneumonia, porque está em resolução. Ok, nós conversamos com o cardiologista Roberto Calil. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom dia a todos.